está no Fala Nikit Dicas. A gente veio aqui hoje para falar rapidamente sobre o primeiro episódio do grande lançamento da Disney Plus desse mês. Qual foi o grande lançamento, Rodrigo? Todo mundo está falando muito bem Sobre o What If. o What If da Marvel. Todo mundo estava esperando. Deixa eu falar para você que não tem premissa nem tem sinopse. O que acontece? Depois dos acontecimentos da série Loki, e nós falamos em outros episódios, dá uma olhadinha no card aí que você vai encontrar algumas citações sobre a série, né? Uma boa referência porque a série do Loki me surpreendeu muito, muito. Você e muita gente que estava acompanhando, conhecendo o universo Marvel, muita gente só estava preso aos filmes grandes e a Marvel começou a distribuir a história dele em séries e agora em desenho, mas respeitando a história toda, fazendo uma liga só. Então depois que Loki faz tudo, né, na série, os Lokis conseguem desarticular as linhas do tempo do multiverso. Você termina aquela série vendo que tudo virou uma grande bagunça, né? O multiverso da loucura está instalado ali, sem controle. Dito isso, você tem o What If. Você tem um vigia, né? Que é o sentinela que acompanha os acontecimentos de todo o universo. E ele mostra para nós, numa linha de um multiverso, o que aconteceria se a Peggy Carter, namorada do Steve Rogers... A Peggy Carter seria aquela personagem que eu amo, né? Só que da série que você assistiu na Netflix. Agente Carter, série altamente recomendável, sou fãzaço, apaixonado pela série. O que aconteceria se Peggy Carter fosse o Capitão América? Seria bom. A pegada dessa série é interessante porque, para quem não conhece, o What If, né, essa moda de internacionalização, né? Antigamente você falava Star Wars, aqui no Brasil era Guerra nas Estrelas. Antigamente você falava Superman, aqui era Super-Homem, mas aí eles pegaram as marcas e agora tratam do mesmo nome, né? Ou seja, o What If, Superman, Star Wars. Então, aqui no Brasil, a minha geração que colecionava quadrinhos conhecia como o que aconteceria se nos quadrinhos. E curiosamente, o que acontece? Quando você fala de quadrinhos, você não tinha essa ideia tão bem planejada do universo cinematográfico da Marvel de criar uma linha, como ela tem feito. Então você tem os episódios do Loki, que desarticula todo o multiverso, faz uma bagunça, e em seguida entra o What If. Nós colecionadores de quadrinhos, você que acompanha os gibis desde a década de 70, 80, você entende que o What If eram possibilidades nos universos paralelos. Ela não entrava naquela linha. Não entrava, ficava sempre à parte, até o dia que virou um segmento. Eu vou chegar lá. Então, nós tivemos nos quadrinhos essa ocorrência no qual o Steve Rogers é assassinado nos quadrinhos no momento que ia fazer o experimento e acaba tomando o lugar dele a Peggy Carter. Em outro episódio de quadrinhos, o soro do super soldado nunca foi criado, mas você tinha aquele agente aguerrido que era o Steve Rogers. Então, o que ele poderia fazer para ajudar nas Forças Armadas durante a guerra? Ele fez parte de uma experiência que seria a construção do Homem de Ferro, que somente uma pessoa franzina entraria dentro do boneco, da armadura. Você não poderia colocar um soldado. E o grande preço disso era que quando ele fosse colocado dentro, jamais ele sairia, porque os circuitos e tudo iria fazer parte do corpo dele. Então ele viraria realmente um Homem de Ferro. Essas são só duas histórias em quadrinhos, isoladas, como tantas foram criadas em o que aconteceria ser. Então, a Marvel pega essa salada de opções, de oportunidades e cria um novo universo, né?
e esse novo universo começa com esses 2 arcos adaptados para um público novo. Né? Tem uma dúvida. Fala. E o Arif, no caso, saiu o primeiro episódio. Sim. Tem uma cronologia temporal, certo? Sim. Ele teria camadas, teria vários o Arif aquele mesmo espaço-tempo? Não, por quê? Porque foi uma ótima pergunta que ele fez, porque rolou um spoiler na internet, uma foto, e essa foto vazou por quê? Porque esse primeiro episódio foi para alguns comentaristas de internet, né, youtubers, e estavam ali a foto da Peggy Carter como Capitã América e os outros personagens que vão estar nessa série, que inclusive já foi dito, terá a segunda temporada. Mas o que acontece nisso tudo? Você tem essa foto, você tem o Doutor Estranho, você tem o Senhor das Estrelas, que pelos trailers não é o da série, que nós conhecemos, entre outros personagens. E embaixo está escrito Guardiões do Multiverso. Eita. Isso está dizendo alguma coisa para você? Olha que eu nem comecei a falar da série da Peggy Carter, da série da Capitã América, do que aconteceria ser. Eu estou dizendo que cada episódio que você está vendo, independente de linha do tempo ou não, vai apresentar esses personagens sob uma nova ótica e vai criar um novo grupo, que são os Guardiões do Multiverso. Olha que interessante, hein? É uma ligação anônima. Vamos descobrir quem está no outro lado da linha. Então, como ele falou, cada episódio é isolado. O primeiro mostra todo o arco do Capitão América. Você assistiu o filme do Capitão América 1? Assisti todos eles. Então, o Capitão América 1 é basicamente o mesmo. E eu posso dizer que eu fiquei maravilhado com o desenho, porque, embora seja muito bem feito, na hora das expressões, me lembra muito o estilo Disney, né? 2D. Aí eu estou vendo realmente a Disney entrando no universo Marvel. Porque, embora você saiba que aquilo ali é computadorizado, as expressões faciais são muito boas e os personagens e alguns dubladores seguem os mesmos do filme, né? Do filme da Marvel. Então você se ambienta ali como se fosse realmente um universo paralelo que te apresenta mais do mesmo sob outra ótica. Então você pega a Segunda Guerra rolando, Caveira Vermelha, você pega Buck Barnes, né? A Agente Carter, o pai do Tony Stark. Você tá tomando Jingle Bell? Por quê? Tá lembrando o nome de tudo? É porque eu assisti. Tem alguma coisa errada? Eu assisti o primeiro episódio. Tem alguma coisa errada, ele tá lembrando todos os nomes. Mas isso é canônico, né? Não, que aí eu imaginaria que Jingle Biloba funcionava. Então, o que acontece? Você vê os acontecimentos, só que no desenho, o Steve Rogers não é morto. Quem é morto é o cientista. Então, a Peggy Carter, ele é ferido, então a Peggy Carter tira ele da máquina e ela se transforma, conforme no filme, o Steve Rogers se transformou na Capitã América. Né? Uma super soldada, né? E aquilo ali ia se perder. Ela precisava ter uma pessoa ali para fazer aquele teste, né? Porque o cientista havia morrido. Trazendo a premissa do último grande lançamento Marvel, Disney 2, sei lá das quantas, o Guardião Vermelho aparece? Não. O Guardião Vermelho não aparece, cara. Realmente. Poderia, né? Poderia. Mas eles pegam e fazem o quê? Eles pegam aquele arco todo do filme e colocam em desenho. Tem algumas cenas que são muito parecidas. Quando o Capitão América começa a fazer parte do grupo, né, que está preso, eles salvam os soldados, eles vão até o castelo da Hydra, né? É claro que tem mais elementos e eles pegam os atuais, como o quê? O preconceito que as mulheres tinham, né? Você vê a condição deles serem desacreditados o tempo todo, até o momento que ela entra em ação e eles veem que ela realmente está apta para lutar, porque os últimos filmes que falam sobre o passado geralmente dão ênfase a essa questão de limitação da mulher. Então, na série da Agente Carter, eles tratam muito bem isso.
Ah, é? Eles tratam dessa limitação muito, 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 muito bem. É uma série muito boa, gostosa de assistir. Não, olha só. Mas nessa série que nós estamos falando hoje, do What If, nós não vamos dar spoiler. Não? São só dicas. Eu quero spoiler. Quer? Quer um pouquinho? Um pouquinho. Então vamos soltar um pouquinho, tá? Porque é uma meia hora de episódio. Você vai voltar... É o primeiro ainda. É o primeiro e são isolados. São isolados? Porém... Olha só. São olha isolados, só. mas Tem a pegadinha. se Sempre tem a você pegadinha. quer juntar o universo de Guardiões do Multiverso, esse é só o primeiro episódio, né? Então você tem no grande ápice, dentro do castelo da Hydra, quando o Caveira Vermelha pega o cubo cósmico, né, para ele, né? Você sabe que o Capitão América, o primeiro episódio, era justamente sobre o cubo cósmico que o Caveira Vermelha queria, porque a Hydra ia ser superior ao Terceiro Reich, né? Sim. Então, o que acontece? Eles estavam esperando a criatura que ia ser o vencedor dele, o campeão deles, que é o quê? Abrir um portal e sai uma criatura de tentáculos que eles querem que venha para atacar a Europa. Exatamente isso. Então, portal aberto, o Tesseract estava dentro da armadura, dentro da armadura do Homem de Ferro Steve Rogers, que foi capturado, né? Ele foi pego numa armadilha. Até tem uma cena engraçada nessa armadilha que eles são pegos no momento que o trem está passando, né? Naquela parte que o trem está no desfiladeiro. E a Peggy Carter pega o Bucky Barnes, impede que ele caia, e ele fala assim: poxa, você quase arrancou meu ombro, meu braço. Ela é forte. Né? Porque depois a gente sabe que o Bucky Barnes tem um braço biônico. Né? Então, visto isso, ele é capturado, tiram o Tesseract dele e consegue abrir o portal. Aí vai chegar a galera toda, vai chegar o pai do Tony Stark, que é o Howard Stark. Eu já ia perguntar dele. A Peggy Carter, vai chegar a galera do pelotão, que na nossa época de quadrinhos era o pelotão do Nick Fury, né? Então, nessa realidade, o Nick Fury ainda não estava lá. Então você tem o Dum-Dum, tem personagens que realmente ficaram no passado. Então, nessa luta toda, o que acontece? Ele queria spoiler, né? Quero spoiler. Eu não assisti ainda, logo pra... mas não sei se você que já assistiu, você pode me dizer. Oi. Mesmo com spoiler a gente assiste. Não, assiste sim, porque vale a pena. Aí você vê um Homem de Ferro, Steve Rogers, que quer a todo custo ajudar. Então ele consegue criar um gerador para utilizar a armadura, mesmo sem o Tesseract, para ajudar a amada dele. Né? E tudo aí é engraçado que no meio dessa batalha, falha aqui, funciona ali, falha aqui, funciona ali, mas a única solução que a Peggy Carter tem é empurrar a criatura para dentro do portal novamente. Devolver ela para... esse portal você entende que é o mesmo Tesseract que abriu o portal para os alienígenas virem no Vingadores 1, né? Né? No Chitauri. Né? Chitauri. Exatamente. Então, o que acontece? Ela some, para salvar todo mundo, ela some dentro do portal para salvar aquele tempo, aquela época e impedir que aquela criatura detone a Europa. Né? Aí você pensa, acabou, o Arif é isolado mesmo, a personagem morreu para salvar a pátria. Só que ela não morreu, né? Só que nada na Marvel morre. A Marvel... De repente você vê, nos dias de hoje, um laboratório que tem o cubo cósmico, né, aquele cubo, e abrindo o portal, sai quem? A agente Carter, a Capitã Carter. E o mais interessante disso tudo é que está ali na frente o Gavião Arqueiro e o Nick Fury, falando assim, olha, você deve estar muito confusa, mas a gente tem muito para explicar. Nós ganhamos a guerra, tá? Ponto. Ou seja, ela aparece nos dias atuais e é recebida pelo Nick Fury. Não sei que multiverso é. Ela é de um multiverso. Ela pode estar em outra. Mas ela pode estar na nossa realidade, justamente porque é o Nick Fury e o Gavião. Então, assim como ele recrutou o Steve Rogers, né? Ele está recrutando a agente Carter. Então, esse episódio fica isolado ali. Então, eu estou vendo que é uma especulação, viu? Quarta-feira, terça ou quarta-feira, sai o segundo episódio
que é sobre outro personagem. E eu não me admiro se aparecer o Nick Fury ali Recrutando também. A Porque eles precisam união de não faz só guardiões açúcar. do multiverso. Nos quadrinhos hoje você encontra os exilados. Né? Os exilados são heróis que vão entre os multiversos para manter a ordem. Né? Mas isso não estava bem composto como a Marvel tem feito hoje, para você entender mastigadinho, como tem uma linha do tempo para explicar isso, uma linha do tempo para entender como o tempo perdeu a linha, né? Perdeu o universo todo. Temos um paradoxo. Temos um paradoxo aí. Mas eu não assisti Agente Carter, só assisti o Arif. Ele assistiu Agente Carter. Escreva aqui nos comentários o que você achou do primeiro episódio. E semana que vem nós vamos falar sobre os outros, né? O segundo episódio. Eu vou assistir. Assista porque a gente vai voltar a falar sobre isso, tá? E inscreva-se no nosso canal, acione o sininho e compartilhe com seus amigos também. Tem muita coisa para vir por aí. Temos Instagram, temos Facebook e novidades em cada um deles. Então, isso aí. Acompanhe em todas as redes sociais, que sempre tem novidades. E às vezes a novidade ela é exclusiva em apenas um dos canais, então fica antenado.